A Bíblia menciona poucas vezes que Jesus chorou. Uma delas foi diante da sepultura de Lázaro. A outra ocasião foi quando Jesus estava aqui, sobre o Monte das Oliveiras, e avistou a cidade de Jerusalém. Aqui ele pronunciou suas famosas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha ajunta os seus pintinhos, todavia vós não quisestes. Jesus menciona nesse texto que profetas verdadeiros haviam sido enviados a Jerusalém. Ele também nos adverte que no tempo do fim haveriam falsos profetas. Já João, no Apocalipse, vai apresentar uma característica da igreja verdadeira, o ter o dom profético. Hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito do dom profético na Bíblia e como identificar o verdadeiro profeta. As Escrituras do Antigo Testamento, bem como as do Novo, elas chegaram até nós através do dom profético. Deus levantou homens santos que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o que nós chamamos hoje de Bíblia. O profeta Joel disse que esse dom também seria manifestado no tempo do fim. Ele disse: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Logo, o dom profético deveria ser esperado no tempo do fim. Essa profecia de Joel teve seu cumprimento parcial no dia de Pentecostes, quando aqui, na cidade de Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles, imbuídos desse poder, pregaram o Evangelho para todas as pessoas que estavam aqui no dia de Pentecostes. Agora, no tempo do fim, nós também esperamos a mesma manifestação do dom de profecia. O livro do Apocalipse informa a respeito da igreja remanescente ou igreja verdadeira. E no capítulo 12, versículo 17, diz que esta igreja guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. Já em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, João afirma que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a igreja verdadeira do tempo do fim, como estudamos na lição passada, deveria ter um dom profético em seu meio. Este dom foi manifesto na Igreja Adventista através de uma jovem chamada Ellen G. White. Ellen G. White tinha apenas 17 anos de idade quando Deus a chamou para o ministério profético. Antes do seu chamado, Deus havia chamado 2 homens, William Foy e Hazen Foss. Esses não aceitaram o chamado para serem profetas. Então Deus chamou Ellen para o ministério profético. A partir daí, durante 70 anos, ela dedicou sua vida ao trabalho do Senhor. Nesse período, viajou, pregou, escreveu, e a sua obra hoje acumula mais de 100.000 páginas manuscritas, que já foram traduzidas para diversas línguas no mundo inteiro. Mas como podemos provar que Ellen G. White é uma profetisa verdadeira? Jesus nos deu em sua palavra os testes de um profeta. Então temos que avaliar Ellen G. White à luz desses testes. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 7, verso 20, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, o profeta tem que produzir frutos de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina.
a sua vida deve estar em harmonia com todo o ensino da palavra de Deus. Isso foi testemunhado ao longo da vida de Ellen. Inclusive, na sua morte em 1915, os jornais publicaram matérias a respeito de sua morte, falando da pessoa piedosa que fora ao longo de toda a vida. Já o profeta Isaías, no capítulo 8, verso 20, diz que o profeta deve falar de acordo com a lei e o testemunho. Ou seja, o verdadeiro profeta, ele nunca vai ensinar nada fora ou em desarmonia com a palavra de Deus. Nas mais de 100.000 páginas escritas por Ellen G. White, nós não temos nenhum ensino que contrarie qualquer princípio da palavra de Deus. E finalmente, no profeta Jeremias, no capítulo 28, verso 9, o profeta escreveu: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Ellen G. White, ao longo de sua vida, fez várias previsões proféticas. Ela se antecipou ao seu tempo em vários acontecimentos. Por exemplo, em 1868, Ellen G. White advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. E somente em 1960 é que a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou controle de consumo de gordura por motivos de riscos cardíacos. Um outro exemplo é que em 1872 ela falou da importância do exercício para uma boa saúde, principalmente a marcha, o que hoje nós chamamos de Cooper, uma descoberta que foi feita pela ciência somente em 1960. Em 1902, ela passou a advertir da iminente destruição de São Francisco e Oakland, e isso aconteceu, como ela havia predito, no grande terremoto de 1906. Um outro exemplo de suas predições tem a ver com o fato dela ter condenado o uso do tabaco e da bebida alcoólica, coisas que eram recomendadas pela medicina em seus dias. Por tudo isso, nós percebemos que Ellen G. White se encaixa, ela passa nos testes que a palavra de Deus oferece. Agora, uma pergunta importante. Qual é o papel dos escritos de Ellen G. White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em momento algum, a Igreja ensinou que suas doutrinas ou crenças fundamentais deveriam ser baseadas em Ellen G. White. O motivo mais claro para isto é que nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista não estão estabelecidas em Ellen G. White, elas estão estabelecidas unicamente na Bíblia, porque nós cremos num princípio sola Escritura, só a Escritura, defendido pela Reforma Protestante e por seu grande reformador, Martim Lutero. Após aprendermos sobre o ministério profético de Ellen G. White, eu tenho um convite para você. Não gostaria você de conhecer mais sobre a vida dela e seus escritos? Não gostaria você de ser beneficiado com tudo que ela escreveu para o bem da sua família, para a sua saúde, para a sua comunhão com Deus? Eu deixo com você, no final do estudo de hoje, um conselho dado por Josafá aos moradores aqui da cidade de Jerusalém. Josafá assim disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando cremos nos profetas de Deus, nós temos prosperidade. É isso que Deus planeja para a sua vida. Por isso, eu quero orar por você agora. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo ministério profético de Ellen G. White, por todo o seu legado, por todos os seus conselhos e por serem seus escritos uma luz menor que nos conduz à luz maior que é a palavra de Deus. Abençoe-nos a todos e ajuda-nos a ouvirmos aos teus profetas. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Jesus disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que vai voltar. Espere-o.